E hoje Deus colocou uma mensagem no meu espírito muito poderosa, que tem como tema: a oração nos faz lembrar. Você pode repetir isso? 1, 2, 3. Do que a oração nos faz lembrar? A oração nos faz lembrar quem somos, a oração nos faz lembrar quem Deus é, a oração nos faz lembrar as palavras que nós carregamos, as promessas que temos, a oração nos faz lembrar que os nossos problemas podem ser grandes, mas Deus é maior, que as nossas adversidades podem ser intensas, mas quando Deus determina agir, não importa, sabe, treme céu, treme terra, treme tudo, e Deus coloca tudo no seu devido lugar. Irmãos, Deus é mais poderoso que os seus problemas, Deus é mais poderoso que as guerras que você enfrenta, Deus é mais poderoso do que qualquer ser humano que exista na face dessa terra. Então Deus, Ele está acima de tudo, Deus está acima de todos. E quando nós abrimos a nossa comunicação para orar, para buscar a Deus, nós estamos trazendo à nossa memória quem Deus é, quem nós somos e quem podemos nos tornar em Deus, através de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre lembrança, sobre memória, porque às vezes nós pecamos muito por falhar nas nossas memórias. Às vezes nós tomamos rotas de ingratidão, de insatisfação, sabe, queremos pelo ímpeto humano de mudanças a força das nossas emoções, a força da nossa humanidade, e não é porque as coisas estão ruins, porque se nós formos olhar o cenário da nossa vida hoje, nós já vivemos coisas piores, nós já enfrentamos guerras maiores. No entanto, nós nos esquecemos disso, sobretudo nos esquecemos que superamos, que vencemos, que atingimos um novo nível e um novo patamar. Então, eu quero trazer uma mensagem essa manhã que possa nos ativar memórias, que possa trabalhar no nosso entendimento acerca das nossas lembranças. Eu me baseei no texto de Isaías, capítulo 43, versículo 26, e você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, pode abrir comigo, em Isaías 43, versículo 26. Onde o profeta diz assim, Isaías, capítulo 43, versículo 26. Deus usando Isaías, na verdade, Deus falando ao povo de Israel. Faze-me lembrar, em outras versões diga, traga-me à memória. Entremos juntos em juízo. Conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. Eu acho esse texto lindo de Jessé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém pode conhecer a mente do Senhor. Ninguém pode dar a Ele conselhos. Deus, Ele é tão grande, tão poderoso, Ele está tão acima, que não há carência nenhuma de ninguém aconselhar Ele a nada, de ninguém lembrar Ele a nada, mas existem propósitos dentro disso. E quando a gente lê esse texto, é como se Deus nos desse a prerrogativa de nos achegarmos a Ele, contando as nossas razões, as situações que estamos envoltos, as dificuldades que estamos enfrentando, a realidade da nossa vida. E quando nós resumimos esse texto, nós estamos falando de oração. Quando o texto diz, traga-me a memória, faze-me lembrar, o Senhor está dizendo, vamos orar, entre em oração, conversa comigo. Quando Ele diz, vamos entrar em juízo, é um ambiente onde você e Deus está, e ali você pode contar quais são as suas razões. E o que eu acho mais lindo, é que nos dando essa prerrogativa de ser compartilhável as nossas razões, Ele ainda diz, a depender das suas razões, eu posso te justificar. A depender da sua entrega ou do que você propor, eu posso estabelecer algum nível de juízo sobre a sua vida. Quando a gente olha o contexto de Israel, nós vamos nos lembrar que Isaías foi escrito dentro de um dos períodos mais sensíveis de toda a história. Por quê? Porque Israel oscilando, nesse momento eles estavam na base da infidelidade. O que é isso? Se afastaram de Deus. E todo afastamento de Deus vai nos gerar um nível de consequência. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Todo afastamento de Deus gera consequências. Olha para mim, não é punição, é consequências. Não são retaliações, são consequências.
Quando nós olhamos para a história de Israel, o passo para trás da nação fez com que um juiz eminente viesse e mais tarde a realidade do exílio. 70 anos fora, primeiro Babilônia e depois a Síria. E a Bíblia vai nos dizer que em meio a uma nação que já havia se esquecido da aliança que tinha com Deus, Isaías é levantado para denunciar esse afastamento, mas sobretudo para ativar uma memória espiritual no povo. É por isso que em várias narrativas do Antigo Testamento, a nação sempre é provocada a se lembrar. Lembra-se dos vossos pais, lembra-se do deserto, lembra-se de Moisés, sempre nos trazendo uma ativação de experiências já vividas e de situações já superadas. Quando nós chegamos no capítulo 43 de Isaías, sabe qual é a realidade do povo? Oscilando, infiéis, distantes de Deus. Como consequência, eles estão vivendo um juízo eminente. Como consequência, agora estão cativos. E quando se olha para eles, é um povo cansado, é um povo desanimado e é um povo espiritualmente confuso. Porque todo afastamento de Deus, no mínimo, vai te deixar cansado. Por que a gente para de ir para a igreja? Por que tem gente que desiste de Deus? Não é Deus que se afastou. Não é Deus que não revelou mais presença. Foi o homem que deu um passo para trás. O cansaço exacerbado, o desânimo, às vezes inexplicável. E também uma confusão espiritual. Quantas pessoas você já ouviu dizendo assim: parece que eu fui para Deus, as coisas pioraram? Não há uma clareza. Não há uma clareza de ação, não há uma clareza de propósito, não há uma clareza de presente nem de futuro. Então, todo afastamento de Deus vai nos trazer, no mínimo, um cansaço, um desânimo e uma confusão espiritual. E isso tinha uma razão. Sabe por que Israel se permitiu viver isso? Porque eles se esqueceram de Deus. Olhem para mim, não se esqueçam de Deus. E eu vou falar além. Não se esqueça de Deus dos pequenos detalhes até as grandes decisões. Não se esqueça de Deus, não só nos domingos, mas nas segundas também. Não se esqueçam de Deus dentro da igreja ou fora dela. Não se esqueçam de Deus, não é natural alguém, se esquecer de Deus. Não é natural alguém se esquecer de um lugar onde Deus está. É engraçado, né? Eu tenho Deus. Deus está comigo. Eu amo a Deus e Deus me ama. E dos lugares em que eu sei que Deus está, eu me privo. Faz sentido? E dos lugares e dos ambientes que eu sei que Deus flui, que essa presença gloriosa está, eu simplesmente me limito de viver? Não faz sentido. Não tem nexo. Escute, existem muitos argumentos negociando com uma confusão espiritual para um afastamento que vai gerar desânimo e sobretudo, que vai gerar um cansaço exacerbado. E daqui a pouquinho, Gesiel Gomes, ele diz assim, 1 centímetro distante de Deus hoje, amanhã é 1 quilômetro. Um pouquinho que você se afasta de Deus hoje, amanhã a distância é muito grande. E quando você se vê, você já se perdeu. E isso é por quê? Porque nós não estamos considerando Deus nos nossos caminhos. Não estamos considerando Deus todos os dias. Por que existem muitas pessoas tentando voltar e não conseguem? Não têm forças, não estão prontas, porque o afastamento não foi repentino, não foi de uma vez, foi de pouquinho em pouquinho. Escuta, se ajusta. Se você se vê afastado um pouquinho hoje, volta logo, porque ainda existe tempo. E se você voltar logo, é recuperável a situação. Haverá uma inversão. Não se permita se afastar um pouquinho sequer. Esteja próximo, seja intencional na sua proximidade, esteja em ambientes onde Deus está, esteja em pessoas que Deus está com elas, esteja em conversas, em ciclos, esteja em rodas, onde Deus é o centro da roda. Você pode falar sobre tudo, mas Deus não é colocado para fora por um palavrão, Deus não é colocado para fora por uma piada imoral, Deus não é colocado para fora por conta de circunstâncias que Deus não está e que Ele não se agrada. Escuta, Deus não se agrada de tudo, e aquilo que Deus não se agrada, Ele não fica, Ele não permanece. E antes que Ele se afaste, afaste-se você dessas coisas. Afaste-se você desses caminhos. Amigos não te levam para o céu, Deus sim. Pessoas não te levam para o céu, Deus sim. Eu amo a Deus e onde Deus está eu me privo? O que é isso? Faz algum sentido na sua cabeça? Sim ou não?
nem na minha. Então entenda, a razão é porque Deus havia caído no esquecimento. Israel não se lembrava mais de quem Deus era. Israel não se lembrava do que ele tinha feito. Israel não se lembrava que Deus abriu o mar. Quem abriu o mar para Israel passar? Diga a Deus. Vamos lá, gente, aleluia. Eu tenho 3 minutos para terminar a mensagem, vem comigo. Israel não se lembrava mais que Deus havia sustentado eles no deserto. Israel não se lembrava mais da aliança que havia sido feita com Abraão. E é diante desse esquecimento e desse afastamento que Deus levanta Isaías com a denúncia: faze-me lembrar, Israel, traz a minha memória. Escuta, vamos entrar na presença de Deus hoje lembrando Ele? Quem sustentou você até aqui? Quem abriu as portas para você? Quem te curou do câncer? Quem te curou da depressão? Quem te curou da síndrome do pânico? Quem libertou a sua alma? Quem trouxe graça ao seu coração? Quem te deu vida abundante? Escuta, quem te possibilitou ser quem você é hoje, irmão? Você vem para a igreja, você entra no seu carrão, você deixa a sua casona, você deixa a sua família. Escuta, Deus, Ele tem nos feito tão bem, e nós somos aquela árvore de Jeremias 17, que tem as suas raízes no manancial de água. Sabe por quê? Porque plantados nele, nós conseguimos enxergar o bem que Deus nos faz. O bem, irmão, eu não tiro o atributo de Deus, eu nunca vou tirar a glória de Deus para dar glória ao homem. É Deus que abre a porta, é Deus que sustenta a porta aberta, é Deus que cura, é Deus que restaura, é Deus que faz, é Deus que opera. Tudo é Deus na nossa vida. A glória e a honra sempre será de Deus e de mais ninguém. Aleluia, aleluia. Está se sentindo desanimado? Então entra na presença hoje e começa a lembrar a Deus tudo que Ele já fez na sua vida. Está ansioso quanto ao futuro? Espera aí, desliga a ansiedade um pouquinho, olha para o passado. Está insatisfeito? Está achando que para frente vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado? A Bíblia diz assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Pedro, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de vós. Glória! Estou sentindo graça. Estou sentindo graça. Não, olha um pouquinho. É que você está ansioso na imaginação futura, mas você não tem se lembrado das coisas que já se passaram. Está mais pedindo que agradecendo. Você consegue entender isso? Escute, quando Deus nos chama para Ele ser lembrado, não é porque Ele se esqueceu, mas é porque o povo precisava lembrar. Hoje, não é porque Deus se esqueceu, é você quem precisa se lembrar de tudo que Deus faz. Porque olha, escute isso, anote isso, grave isso no seu coração. Sabe qual é o propósito da oração? Oração não nasce da necessidade de informar a Deus acerca de algo. Oração nasce da urgência de alinhar corações humanos com a verdade que está no coração de Deus. Essa é a terceira mensagem que eu estou pregando acerca de oração. E nas duas últimas e nessa eu reafirmo que oração é alinhar o coração do homem com o coração de Deus. Eu disse domingo passado aqui de manhã que orar é se reposicionar para receber o que Deus já está pronto para liberar. Escute, toda a nossa oração não vai nascer na necessidade de informar a Deus nada. Deus sabe de tudo. Lembra de Pedro e Jessé sendo restaurado por Jesus lá no lago de Genezaré? Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Terceira vez. Quantas vezes Pedro negou Jesus? No nível da queda vai ser o nível da restauração. No nível do fracasso vai vir o nível do processo. 3 vezes. Terceira vez, Pedro. Eu vou falar o que Deus está colocando no meu coração aqui. Na chamada, era Pedro, Tiago e João.
Os barcos abandonados foram de Pedro, Tiago e João. O caminhar foi Pedro, Tiago e João. A oração, Pedro, Tiago e João. No final, quem negou? Pedro. No final, quem precisou ser restaurado? Pedro. Porque Pedro é pedra. Não que Tiago e João não tivessem a sua importância, mas Deus diz: eu te tiro de Simão Barjonas, Jesus diz, e eu te torno um Pedro, porque sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não é que João e Tiago não tinham importância e nem luz, mas Deus escolheu Pedro para edificar a sua igreja. Ei, lá naquela casa você é Pedro, nesse casamento você é Pedro, lá naquela empresa você é Pedro, aí na rua você é Pedro. Deus ele vai falar com Pedro, e o que Pedro decidir vai tocar Tiago, o que Pedro decidir vai tocar João, porque no dia que Pedro negou, jogou a toalha e voltou a pescar, João e Tiago voltaram a pescar. Mas no dia que Pedro foi restaurado e voltou para o ministério, foi edificar a igreja, Tiago e João voltou para edificar a igreja. Você está entendendo? Você é Pedro, e você é alguém que Deus elegeu como pedra para ser edificado coisas grandes, porque através da sua vida vai Pedro, vai Tiago, vai Jonas, vai João, vai John, vai todo mundo. Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro foi uma. Ele diz: Senhor, tu sabes de tudo. Inclusive, tu sabes que eu te amo. Então a oração não é informar a Deus, é alinhar corações. A oração é um caminho que resgata a memória da aliança. Quando eu paro de orar, quando eu quero esquecer da aliança, quando eu quero pintar e bordar, quando eu quero estragar minha vida, aí eu paro de orar. Porque toda vez que eu orar, Deus vai me lembrar da aliança que eu tenho com Ele. Toda vez que eu bater o joelho no chão, eu vou me lembrar que eu tenho uma aliança, que eu sou um homem de aliança e que Deus tem uma aliança comigo. Então, a oração é o que nos faz lembrar. Lembrar do quê? Da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, que é Ele quem coloca ordem no meio do caos, que é Ele quem nos resgata das tribulações das nossas vidas, dos exílios da nossa alma, das tristezas mais profundas do nosso ser. A oração nos faz lembrar que Deus não muda. Eu tenho 33 anos, você tem quantos? Quantas vezes a sua vida mudou? Quantas vezes você mudou? Quantas vezes Deus mudou? Nunca! Deus não muda. A forma da gente fazer culto muda, a forma da gente fazer igreja muda, as estratégias mudam. Deus não muda, Ele permanece sendo o mesmo, Ele é imutável. Todas as vezes que eu oro, eu estou falando com o mesmo Deus que eu falava há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, ao mesmo Deus que um dia falou o meu coração através de Jeremias, dizendo: Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Deus falou no meu coração. Amendoeira, choqued no hebraico, que significa vigilante, a primeira árvore a florescer numa mudança de estação. Deus falou no meu coração: Filipe, eu tenho pressa com você, eu tenho pressa com a sua vida, eu tenho pressa com a sua história. Eu tinha 18 anos, 17, 18 anos de idade, olha o que Deus tem feito na minha vida, é algo extraordinário. Olha a responsabilidade que Deus tem me confiado, é algo extraordinário. E quando eu penso nisso e eu me lembro disso, eu me alegro. Por quê? Porque aquele mesmo Deus que falou comigo lá atrás, Ele continua falando comigo, porque eu conheço a voz de Deus e eu sei quando Deus fala. Eu mudei muito de lá para cá, mas Ele permanece sendo o mesmo Deus. A oração me faz lembrar que Deus é imutável. Imutável. Aleluia. No lamento de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21 ao 31, Jeremias diz assim, ó: eu quero trazer à minha memória
aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à minha memória que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Eu quero trazer à memória que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, eu esperarei nele. Ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Observe esse versículo. Ponha a boca no pó. Está aqui não? Ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta. O Senhor não o rejeitará para sempre. O que eu quero trazer à minha memória? O que pode me dar alegria? O que pode me dar esperança? O que me dá esperança? As misericórdias do Senhor. O que me dá esperança? A fidelidade do Senhor. O que me dá esperança é que o Senhor é bom para aqueles que os buscam. O que me dá esperança? Que todas as vezes que eu me sentir solitário e estiver em silêncio, sentindo algum nível de jugo sobre mim, ao colocar a minha boca no pó, talvez haja esperança. Ao colocar a minha boca no pó, a minha face será ferida, a afronta será tirada, o Senhor não pode me rejeitar. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? É que quando Jeremias proclama, o templo está queimado. Quando Jeremias está falando, o povo está em exílio. Jerusalém está destruída. E Jeremias está lamentando dizer: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Não é a destruição que está na realidade de hoje, mas eu quero trazer à memória a glória da primeira casa, quando Salomão levantou o templo, quando o templo foi cheio da fumaça, quando o templo foi cheio da virtude, da glória, da presença de Deus. Não é esse templo caído, destruído, prostrado que eu quero que ocupe a minha mente. Eu quero me lembrar de lá, e eu quero me lembrar que existe uma promessa de restauração para esse templo. Eu quero me lembrar que do jeito que ele está, ele não vai ficar, vai ter mudança. É isso que Jeremias está dizendo. Então a memória, ela nos ativa em esperança. A oração é a expressão, é o reflexo dentro dessa esperança. Então, irmãos, escutem. Deus é poderoso para transformar todo lamento em confiança, em estabilidade, em vitória. Mas tudo isso através do quê? Da memória da fidelidade de um Deus que sempre vence e nunca é vencido. Deus. Eu termino a mensagem em Isaías capítulo 51, versículo 1 e 2. Olha o que Deus diz através desse texto. Isaías 51 e 2. Ouve-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. 2. Olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Isaías está falando para esse povo, agora num outro momento, onde eles estão carregando as marcas já, do exílio, da escassez, do medo do futuro, do medo do vindouro, daquilo que viria. Como que Israel se enxergava estando cativa? Pequena, frágil, sem forças. Como vencer, como sair, como romper, se não fosse Deus intervindo, quebrando todo o sistema que aprisionava a nação de Israel. Eles não teriam sido libertos se não fosse Deus que entrasse nessa causa. Israel teria sido perpetuamente exilada. Mas o que o profeta Isaías começa a provocar no coração deles é que existia um presente onde Deus estaria. Existia um presente onde Deus cumpriria a promessa do passado. E o que os faria linkar a promessa do passado e um futuro de cumprimento dessas promessas? A oração.
O que ele diz? Lembrem-se de Abraão. Abraão foi levantado em Ur dos Caldeus, na casa do seu pai, que era idólatra e que era artesão de deuses pagões. Quando o Senhor o levanta e o tira da casa, a sua mulher era estéril, e a esterilidade acompanha, mas eles tinham uma promessa: o Senhor faria ele pai de multidões, pai de nações. Então Isaías é levantado para lembrar: lembra, Abraão, ele era idólatra, vivia numa terra escassa, vivia no meio de um povo idólatra. Abraão, a sua esposa era estéril, ele tinha tudo, mas não tinha o que mais queria: filhos. Mas lembrem-se, Deus fez a ele uma promessa, e essa promessa, ela se cumpriu no futuro deles, de modo que o Senhor o chamou, o abençoou e o multiplicou. A oração nos faz lembrar que Ele nos chamou, que Ele nos abençoa e que Ele nos multiplica. Há uma promessa linda de Deus para Abraão. Ele diz: Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Uma coisa somos nós: engrandecer sempre, louvar sempre o nome do Senhor. Outra coisa é Deus olhando para a humanidade, alguém dizer: eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te exaltar. Havia uma promessa, e o que não os fez desistir, o que não fez a nação de Israel desistir, e o que vai impedir a nossa desistência, é a memória. O mesmo Deus que fez com Abraão e Sara, o chamou, o abençoou e o multiplicou, é o Deus da nossa vida. Esse texto, irmãos, é uma chamada espiritual à memória. Deus lembra o povo de que a história deles não começou na escravidão e também não terminaria dentro do exílio. Sabe onde a história de Israel começou? Na promessa. Sabe onde a história foi concebida? No que Deus falou ao homem solitário. Sabe onde a promessa de Deus foi concebida? Onde Deus falou ao homem sem recursos, sem uma descendência visível, tendo como a sua herança dada a Damasceno, a Eliezer o Damasceno, um dos seus servos. Então a palavra edificou, a palavra vivificou, a palavra liberada acendeu a promessa na vida de Abraão. Escuta, a memória correta, ela gera fé para o presente, mas sobretudo, ela nos traz sabedoria a olhar para o futuro. Escuta, é uma cadeia. A memória do passado precisa gerar fé do presente, que vai desatar o nosso futuro. Equilíbrio, nem só no passado, nem só no presente, nem só no futuro. Memória do passado, a fé hoje e o futuro glorioso que Deus já tem preparado para a nossa vida. A chave dessa palavra é aqui, quando Deus manda olhar para Abraão. Olha para Abraão. Olha para Abraão. Um dia Deus fez a ele uma promessa, dizendo: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conte as estrelas. Quem que já contou as estrelas? Você já contou estrela? Quando você estava apaixonado, você contou estrela. E isso daqui, falo de mim mesmo e não de Deus. Contar as estrelas de noite, com o céu aberto, é fácil. E contar as estrelas de dia, quando a luz do sol é resplandecente. Abraão foi tirado para fora da sua tenda de dia, e Deus o fez contar as estrelas de dia, para dizer que o impossível Ele faria na vida de Abraão e Sara. Lembra-se de Abraão e Sara, porque na impossibilidade Deus fez, na impossibilidade Deus agiu. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o meu Deus, é o seu Deus. Ele não muda, estou falando, Ele é o mesmo. Então entenda isso. Deus está dizendo: o mesmo Deus que começou a história vai continuar escrevendo essa história até o final. Mas o que nos leva a essa ativação de memória? A oração. A oração nos lembra de onde Deus nos tirou, a promessa que foi feita, como Ele nos chamou e aonde a nossa história vai terminar. Porque enquanto não cumprir o que Deus falou, a história não termina. Quem ora não é governado pelos dias,
mas pela promessa. O Senhor nos chamou para lembrar que mesmo quando tudo parece tão pequeno, tão escasso, tão desentoado do que o nosso coração deseja, Deus é poderoso para multiplicar. E lembrem-se que Abraão foi multiplicado num deserto, que Abraão viu milagres acontecerem, não numa terra como Campo Grande, onde tudo que você lança nasce, cresce, frutifica. Abraão prosperou no deserto. Abraão viu o seu rebanho multiplicar no deserto. Abraão viu a promessa de Deus cumprir na sua vida no deserto. Ei, será que não é no deserto a grande e poderosa ação que Deus quer fazer na sua vida? O Deus que chamou através de formou uma nação. E Ele é fiel para continuar fazendo. Eu termino dizendo, a oração ativa a memória. E a memória ativa o cumprimento da promessa. Quem se lembra, fica. Quem se lembra, permanece. Quem ora, não se desvia. Quem ora, não se perde. Quem ora, não se afasta. Quem ora, confia. E quem confia, vai ver o bem de Deus. Quem confia, verá o futuro poderoso que Deus está fazendo. Então, a oração é o instrumento do equilíbrio entre a memória, entre a fé e entre o futuro, o cumprimento da promessa. Sabe o que nós precisamos? Nos lembrar. E através da oração, rememorar tudo que Deus é, tudo que Deus faz, tudo que Deus fez e o que Ele ainda fará. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Põe a mão no seu coração, por gentileza. Fechem os seus olhos. Por um instante, ore em pensamentos, buscando em Deus, se lembrar, o Deus de ontem, o Deus de um passado, o Deus de uma promessa, o Deus de uma história. Foi o amor dele que nos fez chegar até aqui, foi a graça dele que nos fez chegar até aqui, foi o pastoreio dele que nos fez estar aqui. Foi a sombra das suas asas que encontramos refúgio enquanto as calamidades tentavam nos tragar. Foi Ele que nos livrou dos nossos inimigos, foi Ele que nos guardou de toda fúria contrária, foi Ele que nos livrou no dia em que os nossos corações tentaram oscilar. Deus que abriu portas, Deus que curou, Deus que restaurou, Deus que salvou, o Deus que libertou. Por favor, traga à sua memória todas as proezas. Traga à sua memória todos os feitos de Deus. Entra em gratidão nesse momento, trazendo à sua memória tudo o que Deus é, significa e faz. E ao mesmo tempo, permita essas memórias te ativarem fé, querido. Permita essas memórias gerar uma fé grandiosa, sobrenatural em você, de modo que ao olhar o futuro, não seja pela ótica da ansiedade, mas olhar o futuro seja pela ótica da confiança, de que o Deus que fez fará outra vez, de que o Deus que disse sim dará o amém, de que o Deus que estabeleceu o seu querer também estabelecerá o seu efetuar, de que Ele não muda.